A outra teoria é o utilitarismo. No utilitarismo, as atividades morais são aquelas que criam o maior benefício para o maior número de pessoas. Essa teoria tenta otimizar a função objetivo felicidade, a qual pode ser definida como a somatória dos benefícios vezes a importância de cada um dos benefícios, menos a somatória dos danos vezes a importância de cada um dos danos. Dessa maneira, as ações que aumentam o benefício e reduzem os danos são consideradas as melhores. Para efetuar essa análise utilitarista, é necessário determinar o público-alvo, que pode ser um indivíduo, uma companhia ou uma sociedade. Para cada ação, determinar os danos, os benefícios e a importância para esse público-alvo. Depois, deve-se avaliar a função objetiva felicidade para cada uma das ações e selecionar a ação que maximize essa função objetivo felicidade. Aqui vocês estão vendo, uma figura com um trem. E nós temos dois caminhos para que esse trem siga. Com uma pessoa amarradinha e o outro com 5 pessoas amarradinhas no trilho. Esse é conhecido como o dilema do trem. Então, o que significa isso? O trem, ele sofreu um determinado problema e ele vai, se ele continuar o seu curso normal, ele vai passar por cima de 5 trabalhadores que não esperam, que esse trem vá passar, porque não era previsto isso. Só que, se você acionar uma manivela no trem, você pode mudar esse trem de caminho, onde ele vai atropelar uma única pessoa. Nesse caso, se você for pensar na forma dessa teoria utilitarista, você acionaria essa manivela para atingir uma única pessoa. Então, pela teoria, é melhor que se morra uma pessoa do que as 5 pessoas. Mas é correto fazer isso? Não é? Então, esse seria o dilema do trem, tá bom? Existem alguns problemas com o utilitarismo. Ele insinua que temos conhecimento suficiente para avaliar essa função objetivo felicidade. Além disso, que julgamento de valores são necessários para avaliar a importância de cada dano? E mais, pode resultar em injustiça para os indivíduos quando a gente utiliza essa teoria do utilitarismo. Por exemplo, imaginem em uma pequena comunidade agrícola localizada ao longo de uma grande rodovia, há muita pobreza devido à agricultura não ser muito rentável. As escolas são pobres, inúmeras crianças abandonam os estudos e nunca aprendem o suficiente. Não há hospitais, de modo que os cuidados médicos são precários. Uma grande transportadora manifesta sua intenção de implantar um centro de distribuição nessa comunidade devido à sua localização estratégica junto à rodovia. A prefeitura deve decidir se permite a instalação da transportadora na cidade. Durante o debate político, os partidários da ideia enfatizaram que a companhia traria muitos empregos para a comunidade. Os impostos recolhidos permitiriam que melhorassem o sistema escolar e que se construísse um hospital. Os contrários à ideia observaram que o aumento do tráfego de carretas provavelmente causaria uma morte adicional na rodovia a cada 5 anos. Eles também ressaltaram que haveria muito barulho e poluição. Vamos calcular então a função objetivo felicidade para determinar um curso ético dessa ação. Então aqui nós iremos fazer a identificação de todos os fatores bons e todos os fatores ruins. Então a função objetivo felicidade ela vai ser igual às boas escolas que seriam criadas vezes a importância disso, mais os hospitais que seriam criados vezes a importância disso, mais os empregos vezes a importância disso.
menos a morte a mais que ocorreria, vezes a importância dessa morte, o barulho vezes a importância e menos a poluição vezes a importância. Quando aplicada à população, a equação seria igual, ó, vamos supor que nós daríamos 8, né, para boas escolas vezes a importância delas, mais 10, né, para os hospitais vezes 7, que seria a importância deles, mais 5, né, vezes 20, que seriam a importância, né, dos empregos gerados, menos 50 vezes 2, que seria a morte, vezes a importância, menos 3 vezes 1, que seria o barulho e a importância, menos 7 vezes 2, que seria a poluição. Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma função objetivo felicidade positiva. Então, analisando em relação à população, a opção, né, o resultado seria para fazer. Agora, se a gente aplicar essa função objetivo à família da criança morta pela carreta, nós teríamos outra equação. Então, aqui, ó, nós teríamos, né, os mesmos itens e importâncias, né, das escolas, dos hospitais e dos empregos, só que para a família, essa vida perdida vale muito. Então, aqui nós teríamos um resultado muito grande, um resultado negativo muito grande, que nos diria para não fazer. Assim, a análise utilitarista somente deve ser aplicada a toda a comunidade e não a setores da comunidade. No entanto, nesse exemplo, foi aplicada a análise a um setor da comunidade, que no caso é a família, para mostrar que o utilitarismo pode beneficiar a sociedade como um todo à custa de indivíduos. A análise de direitos, ela tenta corrigir essa falha do utilitarismo e vamos falar um pouquinho sobre ela na sequência. Na análise de direitos, as atitudes morais são aquelas que respeitam igualmente cada ser humano. Essa análise geralmente é resumida pela regra do ouro, ou seja, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Entretanto, ela não funciona em todos os casos. Se fosse seguida rigidamente, um gerente que não gostaria de ser despedido, por exemplo, não poderia despedir trabalhadores, mesmo que fosse necessário para a saúde financeira da empresa. Como nem todos os direitos são igualmente importantes, uma hierarquia foi estabelecida. Os direitos são listados em ordem decrescente de importância. São eles: o direito à vida, integridade física e saúde mental, o direito de manter o nível individual de satisfação objetiva, por exemplo, o direito de não ser enganado, roubado ou difamado, o direito de aumentar o nível individual de satisfação objetiva, por exemplo, o direito à autoestima, à não discriminação e direito de adquirir propriedade. Para efetuar análise de direitos, primeiramente deve ser determinado o público-alvo. Depois deve-se avaliar a severidade das violações dos direitos de acordo com essa lista apresentada. E a partir daí, escolher o curso de ação imposto pela violação menos severa de direitos. Por exemplo, suponha que um sequestrador tenha tomado uma pessoa como refém e ameace matá-la. A polícia foi chamada e preparou uma armadilha para enganá-lo. Há aqui um conflito entre os direitos do refém, que não quer ser morto, e os direitos do sequestrador, que não quer ser enganado. Claramente, os direitos do refém têm precedência sobre os direitos do sequestrador. Como tomar uma decisão moral quando as teorias morais divergem? O utilitarismo, quando aplicado à sociedade, representa fazer o melhor para a sociedade, quaisquer que sejam as consequências para o indivíduo.
enquanto que a análise de direitos, os direitos individuais são protegidos independentemente de seu impacto na sociedade. Vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo trata-se de uma construção de uma estrada. Os engenheiros decidem a rota mais eficiente entre dois pontos de forma a reduzir os custos de construção e permitir que os motoristas viajem eficientemente entre centros populacionais. Frequentemente, a rota mais eficiente cruza algumas residências que serão condenadas sob domínio eminente, reembolsando os proprietários de acordo com o preço justo de mercado. Os direitos individuais dos proprietários são violados. Talvez eles tenham fortes laços emocionais com suas casas e não queiram vendê-las. No entanto, a sociedade se beneficiará da construção da estrada, pois poderão deslocar-se mais rapidamente entre os centros populacionais, os custos de transporte serão reduzidos e haverá economia de combustível. Nesse caso, a sociedade escolheu a abordagem utilitarista. Vamos a mais um exemplo agora em relação à doação de órgãos. Considere a situação de dois irmãos, um sadio e outro doente com uma rara enfermidade, que certamente será fatal se ele não receber um transplante de rim. O irmão sadio tem um tipo de tecido compatível e o transplante seria bem sucedido. Todos os outros parentes não têm tecidos compatíveis, de forma que o transplante não teria sucesso. O irmão sadio mantinha inimizade com seu irmão enfermo e recusa-se a doar o rim. A abordagem utilitarista obrigaria o irmão sadio a doar um rim ao seu irmão enfermo, pois a felicidade total é maior com essa opção. O irmão enfermo seria muito mais beneficiado do que o irmão sadio seria prejudicado. Ao contrário, a análise de direitos favoreceria o direito do irmão sadio de não ser mutilado e de não correr esse risco também, que a gente sabe que existe. Nesse caso, a sociedade escolheu a abordagem da análise de direitos. Assim, quando as teorias morais divergem, deve-se usar o utilitarismo, a menos que um direito individual seja seriamente violado. Devemos também levar em consideração o conflito de interesse ao tomar uma decisão. Conflito de interesse é um conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por interesse secundário. Por exemplo, imagine que você trabalhe na área de compras de uma empresa de fabricação de móveis e é responsável pela compra da madeira. Seu pai tem uma empresa que vende madeira. Essa situação faz com que seja difícil para o engenheiro tomar uma decisão imparcial, pois tanto ele quanto sua família se beneficiarão ao escolher a madeira do pai. Mesmo que a madeira de seu pai seja melhor do que a dos outros fornecedores, sua escolha pode parecer que está favorecendo a sua família. Portanto, a situação deve ser evitada. O correto seria o engenheiro informar a seu patrão que ele teve um conflito de interesses e que ele peça para que outro engenheiro faça a seleção, a escolha do fornecedor da madeira. Por hoje é só e até a próxima.